Então fala aí, rapaziada, vamos enfrentar aí a questão do governo Lula, do primeiro governo Lula, né? A gente não vai entrar em muitos detalhes e tal, vai ser uma paradinha mais... pegar alguns aspectos assim, dar uma olhada só e quem sabe a gente faz uma parte 2, né? Abordando outros aspectos e tal. Então tem esse textozinho que eu preparei, né? Texto não, esses tópicozinho, né? Vamos à leitura dele para não ficar muito embaçado. Então, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito em 2002, né, nas eleições de 2002, pelo Partido dos Trabalhadores do PT e exerceu seu primeiro mandato de 2003 a 2006, né? Ele assumiu em 2003, em janeiro de 2003 e ficou até 2006. Aí em 2006 ele foi reeleito e depois assumiu o poder de novo, né? Até 2010, 7, 8, 9, isso aí, até 2010. Entendeu? Pelo PT, o PT que é um partido aí que a gente sabe surgiu na década de 80, né? Ainda no contexto ali da ditadura militar tal, de oposição à ditadura militar, claro. Foi um partido fundado por sindicalistas, por intelectuais, artistas, alguns membros da Igreja Católica, né? Que atuava assim de forma mais social ali que eram partidários da teologia da libertação e coisa e tal, né? É um partido que surge num contexto das greves ali do ABC Paulista. Inclusive Lula foi um grande líder sindicalista, né? Participou de greves ali na década de finalzinho de 70, 80 e tal. Lula que fez carreira política em São Paulo, mas na verdade é de origem nordestina, pernambucano, se não me engano, tá? Entendeu? Mas o fato é que desde sua origem até a época das eleições o PT vai passar por algumas transformações, entendeu? A gente pode comentar isso um pouquinho mais para frente aí, ó. Mas o segundo tópico aqui, ó. Nessas eleições de 2002, né? E só lembrando que Lula havia concorrido às eleições em 1989, em 2002, se não me engano, e em 2008, se não me falha a memória, né? Essas 3 vezes ele foi derrotado. Em 89, quem derrotou ele foi Itamar Franco. Depois ele perdeu 2 vezes para Fernando Henrique Cardoso, né? Na época dessas campanhas aí, o PT e o próprio Lula tinham um discurso radical, uma coisa mais revolucionária e tal, esse tipo de coisa assim, né? Inclusive, esses candidatos aí, sobretudo, acabei de falar o nome do cara aqui, o Itamar Franco, né? Ainda acusava Lula e o PT de defesa do comunismo, essa coisa toda, né? Que até hoje funciona, você acusar a esquerda de comunista e enfraquecer ela, meio que como se fosse um xingamento de comunista e tal. Mas é claro que se você analisar a história do PT, e sobretudo a partir de 2002, né, vocês vão perceber que o PT não tem nada de comunista, né? Então, mas aí, ó, fazendo a leitura de novo aí, ó, ele derrotou o candidato José Serra, do PSDB, no segundo turno, né? Lá em 2002, as eleições foram para o segundo turno. Lula enfrentou José Serra e venceu, obtendo 61% dos votos válidos, contra 38,7% de Serra, né? Foram mais de 53 milhões de votos que Lula havia recebido nesse segundo turno aí e tal, né? Então, uma coisa importante para a eleição de Lula foi certamente sua Carta ao Povo Brasileiro, publicada em junho de 2002, né? Na qual ele mostra um perfil mais moderado e conciliador. Aí a seguir tem 2 trechos da carta aí, né? Abrindo parênteses aí dessa carta escrita por Lula, dirigida ao povo brasileiro, de 2002, né? Então, na época da campanha ainda, das campanhas. Então, abre aspas, palavras, trecho da carta ao povo brasileiro. Prefeitos e parlamentares de partidos não coligados com o PT anunciam seu apoio. Parcelas significativas do empresariado vêm somar-se ao nosso projeto. Trata-se de uma vasta coalizão, em muitos aspectos suprapartidária, que busca abrir novos horizontes para o país. Aqui a gente vê que o PT agora assume um discurso mais moderado, faz aliança com partidos que não, inclusive partidos não de esquerda, né? Para acalmar o empresariado. Vem aí, ó,
os investidores financeiros e tal, né? Traça de uma vasta coalizão, como ele está dizendo aí, né? É um discurso de coalizão nacional, né, rapaziada? Para ele mostrar que os empresários, que os grandes comerciantes, que os investidores da bolsa e tal não precisam ter medo do governo Lula. O Lula, inclusive, vai governar para essa galera, então ele está sinalizando isso aí, né? Que esse lance de comunismo aí tá por fora, que ele não é comunista, ele... Né? É um segundo trecho da carta aí, ó. A questão de fundo é que para nós o equilíbrio fiscal não é um fim, mas um meio. Queremos equilíbrio fiscal para crescer, não apenas para prestar contas aos nossos credores. Está falando aí da questão da macroeconomia, né? Porque uma das grandes metas do governo FHC foi o equilíbrio fiscal, né? Que o governo não gastar mais do que arrecada. E Lula diz que vai continuar com essa política, vai tentar manter os gastos públicos sob controle e tal, né? Mas que isso não é um fim, mas é um meio para se alcançar o desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Queremos o equilíbrio fiscal, ele fala aí que é uma coisa importante para o mercado, vamos dizer assim, né? Para os investimentos e tal, né? Os investidores olham esse tipo de coisa, né? Mas ele fala que o equilíbrio fiscal tem que ser ter como objetivo crescer, não apenas prestar contas aos nossos credores, tanto externos quanto os internos, né, rapaziada? Então a gente percebe aqui que o Lula percebeu que para ser vencedor nas eleições ele tinha que assumir um discurso mais moderado e fazer aliança com partidos que não necessariamente compactuam da sua ideologia, né? Sem dizer também que o próprio PT não é formado, não foi fundado nem era constituído por um grupo muito homogêneo, né? Pode-se dizer que dentro do PT tinha uma ala mais à esquerda e uma ala mais à direita, que entravam em debates. Inclusive, quando Lula sinaliza essa política de coalizão, de concessões a grupos mais conservadores e tal, a ala mais radical do PT, né, critica, protesta tal, alguns saem inclusive do PT, né? Muita gente que era do PT que vai passar a discordar das posturas assumidas pelo governo Lula, vão sair e vão fundar, por exemplo, o PSOL, né, rapaziada? Como por exemplo, o próprio Chico Alencar, né? Então, mais outro tópicozinho pra gente ali, ó. No seu primeiro mandato, o governo Lula manteve os fundamentos da política macroeconômica do governo FHC. Né? Naquele discurso moderado que ele havia falado, ele havia sinalizado o comprometimento com a macroeconomia que havia sido adotado desde 1999. Né? E essa macroeconomia adotada pelo governo FHC, a partir de 1999, que teve uma crise lá em 2008, né, rapaziada, que forçou a mudança da política do FHC. Então, esse tripé macroeconômico adotado a partir de 2009, que Lula deu continuidade no seu primeiro mandato, né, está baseado em 3 princípios. Tá aí, ó. Meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Eu coloquei entre parênteses aí, né? Despesas com custeio e investimento abaixo da receita. Ou seja, você não vai gastar mais do que arrecada, basicamente isso, né? Você tem que ter superávit para diminuir a dívida pública interna e também externa, se possível, né? Meta de inflação é para manter o equilíbrio dos preços, né? Basicamente isso, preço de serviço para não haver corrosão do poder do dinheiro, vamos dizer assim, né? Câmbio flutuante, a relação entre o real e as moedas internacionais vão se dar de acordo com o livre mercado, né? Oferta e demanda. Se muita gente se interessa pelos produtos nacionais, então a nossa moeda tende a se valorizar, né? E também se a gente busca muito dólar no exterior, o dólar tende a se valorizar mais, né? Mas se houver um equilíbrio no comércio internacional, então a relação dólar e real ela tende também a ficar
os valores tendem a se aproximar, né? Então, o que determinaria o valor do real frente ao dólar ou qualquer outra moeda internacional seria a relação de compra e venda de moedas, né? E de produtos relacionados, porque se você quer dólar, você não usa esse dólar não só para formar a sua reserva nacional em dólar, mas também para comprar produtos de fora, né? Fazer as importações, né? E a capacidade do Brasil de exportar também determina o valor do real frente ao dólar ou qualquer outra moeda. Então, entendeu? Então, essa relação entre o preço do dólar e o preço do real se daria de acordo com o livre mercado e não de modo artificial, fixo, né? Uma paridade real-dólar que seria estabelecida governamentalmente e controlada pelo Banco Central, tal como ocorreu no Brasil até 1998, né? Então essa aí é o tripé macroeconômico que Lula manteve. Aí no segundo governo ele muda, né? Sai dessa receita e aí, inclusive os liberais, né? Os liberais vão criticar muito ele por isso. Mas aí é questão do segundo governo, né, rapaziada? Então, aqui um trechozinho aqui do Érica Fraga, né? Que eu coloquei aqui, ó. O link disponível, né? A nota número 2 aí, ó, tal. Então, a livre flutuação do dólar reverteu a perda de reservas em moedas forte e com a disparada dos preços dos produtos primários de exportação contribuiu para tornar o Brasil mais credor do que devedor externo. Mas o dólar só tem flutuado livremente para baixo, prejudicando as exportações e a indústria. Não há mais o cenário favorável que impulsionou a nossa economia na maior parte dos anos Lula. Aqui ela está escrevendo isso em 2010, né? Então, a livre flutuação do dólar reverteu a perda de reservas de moeda forte e com a disparada dos preços dos produtos primários de exportação contribuiu para tornar o Brasil mais credor do que está dizendo aqui que o Brasil conseguiu exportar, vender para fora, vender para o mundo mais produto, mais coisas do que ele comprava, né, do que importava. Então, isso fez com que a nossa reserva em dólar crescesse, né? Diminuindo inclusive a nossa dívida externa, porque a nossa dívida externa é em dólar, e se a gente consegue acumular muito dólares no Brasil, né, a gente consegue inclusive pagar a dívida externa. E o governo Lula conseguiu quitar a dívida externa durante aí o seu governo, né? Então o dólar tem flutuado livremente para baixo, tal, prejudicando as exportações. Por outro lado, né, rapaziada, conforme o valor do dólar se aproxima muito do valor do real, né, fica às vezes mais interessante a gente comprar produtos, principalmente produtos industrializados de fora, né, que esses produtos, computadores, automóveis, algumas aeronaves e tal, produtos da indústria química, né, como por exemplo fertilizantes, que muitas vezes a gente compra de fora, importa, né, a gente paga em dólar. E quanto mais dólar a gente tem disponível, quanto mais o dólar está mais barato, quanto mais barato fica o dólar, mais vantajoso fica a gente comprar esses produtos de fora do que tentar produzir aqui dentro. Porque às vezes a tentativa de substituir esses produtos que a gente exporta e produzir aqui dentro, às vezes sai mais caro do que se a gente comprar lá fora, entendeu? Só imaginar a indústria de carro. O Brasil não tem uma indústria nacional de carro. E a gente compra normalmente carro de fora, ou as peças, a gente monta o carro aqui dentro, mas as marcas de carro que a gente usa aqui dentro são de fora. Quanto mais o dólar ficar barato, mais barato esses produtos, esses carros, por exemplo, vão ficar baratos aqui no Brasil, né? Quanto mais o dólar ficar caro, se o dólar ficar muito caro, tão caro que pode chegar ao ponto de ser mais favorável para a gente tentar fabricar nossos carros aqui no Brasil do que importar, né? Não sei se está dando para vocês entenderem aí essa relaçãozinha interessante aí, né? Aí aqui as fontes, né? Para o crescimento do salário mínimo, fonte 3, eu vou ver aqui agora a questão do... Então, eu acabei de falar aqui, ó, que durante o governo Lula, né, retomando aqui, na questão da macroeconomia, ele manteve o tripé macroeconômico do governo FHC. Durante o governo Lula, esse primeiro mandato aí, o Brasil conseguiu exportar mais do que importava. Aí teve balanço comercial favorável, houve acumulação de dólar. O Brasil conseguiu pagar sua dívida externa e tal, né?
Quando a gente fala exportação, a gente está falando basicamente de commodities, né, rapaziada? A gente está falando aí de soja, de minério de ferro, petróleo, milho, algodão, esse tipo de coisa assim que o Brasil vende muito para fora. Minério de ferro ou o próprio ferro já, né, que é um produto semi-faturado, vamos dizer assim, né? As ligas de ferro já e tal. Então, esse primeiro governo Lula aí teve a sorte de pegar um contexto econômico no mundo favorável, né? O mundo se expandia. Estados Unidos estava comprando muita coisa do Brasil, a China também. A gente começou a estreitar relações com a Argentina, né? É claro que o comércio mundial crescia, mas a gente não pode tirar o mérito do governo Lula de saber aproveitar, né, esse contexto favorável, de estreitar relações com a China, estabelecer relações comerciais com a Argentina, com outros países da Europa, tal, né? Próprios Estados Unidos, né? Agora deixa eu botar aqui algumas coisinhas para a gente comentar aqui, relacionado a essas questões que eu acabei de falar. Tá demorando a abrir aqui, o meu celular tá meio lento. Então, aqui, ó, é um print que eu tirei da tese de doutorado do... Cadê? Daqui a pouco eu boto aqui pra gente ver aqui, para não dizer que eu não citei a fonte direitinho, né? Então, ó, as autoridades monetárias do governo Lula optaram pela continuidade do regime monetário de meta de inflação, aquele tripé, né, macroeconômico que eu falei com vocês que vinha desde o governo de Fernando Henrique Cardoso que Lula manteve. Então é sobre isso que esse trechozinho está falando aqui, ó. Então, continuando a leitura ali, ó. As autoridades monetárias do governo Lula optaram pela continuidade do regime monetário de meta de inflação, iniciado no Brasil em 1999. Controlar a inflação. Pessoal, muitas vezes quando a gente tenta controlar a inflação, a gente faz isso aumentando os juros, por exemplo. Aumentando os juros, a gente quer dizer que toda pessoa que for pegar dinheiro no banco emprestado, por exemplo, vai pagar caro, vai pagar um juros alto. E isso desmotiva as pessoas a pegar empréstimo. E se as pessoas não podem pegar empréstimo, fica mais difícil para elas investirem e tal. Inclusive, quando a gente vai comprar produtos parcelados, né, os juros também saem mais caro também. Então, na tentativa de manter a inflação sob controle, né, de manter o preço dos produtos sob controle, a gente acaba meio que... É uma coisa que é até necessária, né, a gente diminuir o mercado interno, né? O consumo diminui, a compra e venda dos produtos nas lojas, nos mercados. As pessoas param de comprar móveis, carros, porque o juros está alto, né? Para controlar a inflação e tal. Então, a tentativa de manter a inflação sob controle acaba levando uma estagnação do mercado interno, vamos dizer assim, né? É um efeito colateral. Então, nesse regime, o Conselho Monetário Nacional define a meta de inflação de longo prazo e o Banco Central é responsável por atingir essa meta, principalmente através da fixação de taxas de juros de um dia, denominada taxa Selic. Né? Aí o gráficozinho aí, vou tomar uma água aqui que o bagulho ficou doido. Então, rapaziada, é uma coisinha que é bem interessante, né? A gente avaliar. Então, meta da taxa Selic definida pelo Copom em porcento. 272 no ano 272 dias úteis. Cadê? Então, como se observa no gráfico, a taxa Selic foi aumentando no governo anterior, 18% para 21% até outubro de 2002. Cadê? Ó? Na verdade, ali de 2001 até comecinho de 2003, a taxa deu uma subida legal, né, rapaziada? A taxa Selic aí que determina o preço do dinheiro, vamos dizer assim, né? A taxa de juros. Se você, por exemplo, se você quer comprar um carro zero, seria interessante você comprar o carro zero quando a taxa Selic estivesse baixa e não alta, né? Porque a taxa Selic alta determina que o preço do dinheiro está alto, vamos dizer assim, né? 18% para 20% em outubro de 2002 e ainda 22% para 25% em dezembro de 2002. Uma subidazinha legal ali, né?
Se bem que essa taxa Selic estava consideravelmente alta lá em 1999. Ela deu uma caída boa, subiu depois ali de 2002 até 2003, né? Começo de 2003, conforme a gente está vendo. Nas duas primeiras reuniões do Comitê da Política Monetária do Banco Central, Copom, Banco Central do Brasil, a nova equipe elevou a taxa Selic de 25 para 25,5%. Em janeiro de 2003, 25 para 25,5% para 26,5% em fevereiro do mesmo ano. A inflação, aqui agora na parte de baixo do texto, a inflação medida pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, calculada pelo IBGE, fechou o ano de 2002 com 12,53%, muito acima do intervalo estabelecido para a meta do ano, que era de 1,5% a 5,5%, né? Ou seja, a previsão de até 5,5% de inflação ao longo de 2002 foi completamente superada. A gente esperava 5,5% de inflação, na verdade foi de 12,53%. Ou seja, a população tinha um dinheiro que estava se desvalorizando, né? Vamos dizer assim. Você ia no mercado, os preços haviam... Ao longo de 2012, os preços no mercado, vamos dizer assim, havia subido 2,53%. Subiu consideravelmente, né, rapaziada? A nova equipe, possivelmente julgando o ano 2003, também se encaminha para uma forte inflação. Essa inflação aí terminou o ano 2002 a 12,53%, né? Foi a inflação que Lula herdou. Então, o governo Lula herdou uma inflação alta, um déficit na balança comercial, que na verdade já vinha mostrando uma certa recuperação, né? Se não me engano, aí em 2001 o Brasil já tinha conseguido uma leve subida na sua balança comercial. Alguns anos ali antes, ali 96, 97, o Brasil importava mais do que exportava, ou seja, o Brasil comprava mais do que vendia, né? Que aumentava a sua dívida e tal. Então aqui, rapaziada, a questão da taxa Selic aí, ó. Esse outro gráfico assim, ó. Só para a gente ter alguns números, alguns parâmetros e tal, né? É relevante salientar que o comportamento da dívida externa do governo Lula, mostrado no gráfico 7 a seguir, conforme o país foi acumulando reservas cambiais. Conforme o Brasil foi melhorando a sua capacidade de exportação, né? Nossa dívida externa foi diminuindo, porque o governo tratou de aproveitar esse cenário internacional favorável, né, para acumular dólar para liquidar nossa dívida externa, sobretudo com o FMI, né? Porque o Banco Central liquidou diversas dívidas no exterior, em especial a dívida com o FMI, o que terminou por transformar uma dívida líquida em ativos líquidos no exterior. Ou seja, o Brasil de devedor passou a ser credor no mercado externo, né? Passou a emprestar dinheiro, não mais pegar dinheiro emprestado. Isso durante o primeiro mandato do governo Lula, né? Em outras palavras, após muitos anos de fortes necessidades de financiamento externo, o setor público brasileiro passou em 2006 a credor líquido do resto do mundo. Nós, no gráfico 7, a inclinação do crescimento da dívida total é bastante menos acentuada. A dívida total, ó, em azul, até 2006, dívida interna em verde e a dívida externa. Mas a gente pode reparar aqui que a dívida externa teve uma caída legal, né? O gráficozinho, a linhazinha vermelha aí no gráfico. Mas em compensação, a dívida interna, né, gente, subiu. Por fim, a presença do gráfico 8, a gente é outro gráfico. Ou seja, a dívida externa caiu, mas a dívida interna continuou subindo, que é uma espécie de maldição no Brasil, essa dívida interna nossa aí, né? A gente paga juros altíssimos nessa dívida interna. Cadê? E sem falar que a dívida interna que o Brasil tem em real, né? Muitos credores da nossa dívida interna não são brasileiros, tem também muitos credores internacionais também, mas a dívida está em real, né? Se não me engano, aqui na época que a gente devia papo aí de 40 e poucos % do PIB, Produto Interno Bruto. Então, no gráfico 10, outro gráfico aí, né, rapaziada, tem-se o total de reservas cambiais do país pelo conceito de liquidez e taxa de câmbio reservada, representada pela taxa de venda do dólar americano. Os valores são apresentados desde janeiro de 1998 até dezembro de 2006 para ressaltar a mudança no regime de metas cambiais para o regime câmbio flutuante. Taxa de câmbio por reais em dólar em vermelho. A gente repara aqui, ó, que lá em janeiro de 1998, né,
O tracinho vermelho está próximo do 1. Quer dizer que $1 valia quase R$ 1. R$ 1 valia quase $1, né? O dólar estava em papo de R$ 1,10, R$ 1,15, né? Isso em janeiro de 1998, segundo a linha vermelha. Em janeiro de 2002, lá em cima, lá, ó, o dólar chegou próximo de R$ 4. Aí depois ele deu uma caída, aí fechou lá, né, rapaziada, 2006, ó, próximo aí de R$ 2 o dólar, um dólar custando R$ 2. Uma coisa bem interessante. Coisa que favorece muito a importação, né, de produtos industrializados que o Brasil não é capaz de produzir aqui, ó. Então pode-se perceber que a mudança no regime de câmbios, pelo saldo na taxa de 1,21 no comecinho ali, né? Real por dólar em dezembro de 98 para próximo de R$ 2 do dólar em final de 1999. Né? Enfim, a relação dólar aí, ó. Embaixo, reservas internacionais em dólar. A reserva internacional em dólar estava alta em 98, aí vem a crise de 98, derruba nossas reservas internacionais para quase zero, ela se aproximou a 1, né? Depois ela sobe mais de 3,5%, certo? Esse é outro gráficozinho aqui, deixa eu ver aqui de que fala esse gráfico, ó. Formação bruta do capital fixo, preço corrente em milhões. O gráfico 12 mostra os esforços da administração pública em dois âmbitos. O primeiro refere-se à sua própria capacidade de formar capital fixo. Aqui, mesclando-se as esferas do governo que produzem investimentos equivalente a 81% do PIB. Uma ação bruta de capital fixo em milhões subiu pra caramba, né? E taxa de investimento, a taxa de investimento com essa relação nosso capital fixo, né, rapaziada? Ó, a formação bruta do capital fixo em milhões de reais deu uma subida legal a partir de 99. No entanto, a taxa de investimento deu uma caída, né? Lá a partir de 2000 e meados de 2001, né? E voltou a subir em 2003. O governo Lula, então, ampliando nossos investimentos. Cadê? Política comercial, o primeiro período do governo Lula apresentou em todos os anos superávit crescendo na balança comercial ainda mais surpreendente. Né? Saldo comercial, exportação, a exportação, a primeira linhazinha azul no gráfico aí, ó, cresceu pra caramba, né? A importação deu uma crescida, mas cresceu menos que as exportações, né? A gente estava vendendo mais para fora, mas também estava comprando mais. Mas o número de coisas que a gente vendia estava crescendo mais do que o número de coisas que a gente comprava, vamos dizer assim, né? Em saldo das transações comerciais, positiva, negativa, até meados de 2002, ó, no governo FHC, né? Finalzinho do governo FHC, a gente começou a já mostrar alguns superávites na balança comercial externa, vamos dizer assim, né? Política industrial. Cadê, ó? Taxas anuais de crescimento de exportações no mundo. Brasil, crescimento anual das exportações no mundo. O comércio mundial estava aquecido, mas o Brasil ainda conseguiu superar as próprias taxas mundiais de comércio externo, né? Tá vendo ali a linha vermelha referente às exportações brasileiras supera as exportações no mundo, ou seja, apresentou um desempenho superior aos próprios índices mundiais, né? Vamos dizer assim. Cadê? Tentaram incrementar gastos, aqui a questão do... Certo? Então, rapaziada, ó, esse gráfico aqui, ó, aqui, ó, com relação a comércio, né? Balança comercial, 99, ó, de azul, cadê? De azul importação, em 99 a gente exportou mais do que importou, em 2000 já estava um equilíbrio, né? E isso aí foi melhorando. Conforme lá a China ia crescendo, os Estados Unidos também, a economia aquecida, a Europa, a Argentina, tudo isso favoreceu o Brasil. Né? Então, com relação a salário, deixa eu pegar aqui uma questãozinha, deixa eu ver aqui. Então, rapaziada, ó, dados gerais, balanço comercial.
Cadê? Redução da pobreza. Lula conseguiu um desempenho econômico legal, né? E usou parte desse dinheiro para reduzir a pobreza, o número de famílias em situação de fome, os programas sociais e tal. Mas a questão básica aqui, para a gente não entrar muito em detalhe, para o vídeo não ficar muito longo também, é que o bom desempenho econômico do Brasil ao longo do governo Lula, né, foi usado para uma maior distribuição de renda, redução da pobreza, redução da fome. Aí a gente está falando aí dos programas sociais, como Bolsa Família, Fome Zero, né, esse tipo de coisa assim, que eram programas que já existiam no governo FHC, mas tinham outros nomes, né? Mas que, no entanto, Lula mais do que dobrou o número de famílias e de pessoas que eram beneficiadas por esses programas sociais, que visavam, sobretudo, a divisão de renda, né? Porque o Brasil é um país muito desigual. Haviam mais de 41 milhões de pessoas em situação de fome no Brasil na época e tal. Então era realmente muito importante que o Brasil fosse capaz de dividir renda. O governo Lula conseguiu fazer isso. A desigualdade social diminuiu no Brasil na época desse primeiro governo Lula, né? Tá um trechozinho de um artigozinho do IPEA. Em 10 anos a redução da extrema pobreza foi ao menos 63%. Aqui tô falando aqui 2004, 2014, mas isso começou já em 2003, tá, rapaziada? 2004 é o segundo ano do governo Lula. Vamos um trechozinho aqui, ó. Passamos por um ciclo ininterrupto de transformações sociais em 10 anos, 2004 2014. Todos os dados relacionados a questões sociais têm apresentado melhores e nos permitiram a constituição de um colchão de amortecimento às crises, apontou André Calistre, diretor do Estudo de Políticas Sociais do IPEA e lançamento da nota breves análises. Para o pesquisador, a renda crescente, a renda crescente, a renda da população brasileira crescia, a renda dos mais pobres crescia mais do que a renda dos mais ricos, né? Houve a diminuição da desigualdade de renda, além da melhoria dos programas de transferência de renda e o aumento da cobertura previdenciária, explicam os números de 2004 e 2014. Houve uma retomada do ciclo de redução da pobreza extrema, da extrema pobreza. O estudo foi apresentado na quinta-feira, ou seja, mais um ponto positivo aí para o governo Lula. Como que a gente vai falar sobre coisa negativa, né, rapaziada? Balanço comercial favorável. Aqui para 2 anos, ó, 2000 e 2010, coisa que eu já mostrei no gráfico, né, rapaziada? Cadê aqui, ó? Relatório indica mais uma coisa aqui, ó, favorável. Ministro do Desenvolvimento Social analisa dados das Nações Unidas que tiraram o país do mapa da fome no mundo. De 2012 a 2013, caiu em 82% a população dos brasileiros considerada em situação de subalimentação. A importância dos programas sociais aí, né? A ministra do Desenvolvimento, Combate, Tereza, avaliou dados das Nações Unidas, né, rapaziada? Ó. Mas, enfim, houve uma redução considerável aí em 82%, né? Do número de pessoas que estavam em situação de subalimentação, no ano 2002, em 2003 era um número 82% menor. É basicamente isso. Cadê a maneira como é? Outras questões aqui, rapaziada. Mais uma questãozinha aqui, ó, a relação salário e inflação, né? Porque a gente teve o aumento da renda dos mais pobres ao longo do governo Lula, não só pelos programas sociais, mas também pelo aumento do salário mínimo, né? Esse aqui, ó, um dado do Banco Central, né, a relação com relação à inflação. Vou falar alguns números aqui. Em 2002 a inflação foi de, aqui, ó, esse último ponto aqui, inflação efetiva, né? O último número do gráfico aqui, a inflação efetiva de índice de produto de preço ao consumidor ali, ó. Em 2012, ó, 2002, né, rapaziada? Em 2002, o último ano do governo FHC, a inflação foi de 12,53%. 2002. Aí 2003, 9,3%. 2004, 7,6%. Ou seja, durante o governo Lula, o índice de inflação foi diminuindo de 12,53% em 2002 para 9,3%
em 2003, depois 2004, 7,6, 2005, 5,69, né? Tá aqui, ó. E 2006, o último ano do governo Lula, 3,14% o índice de inflação. O preço é a subida do preço dos produtos, resumidamente assim, né? E com relação ao salário, vamos comparar aqui o aumento do salário com a inflação. Cadê? Deixa eu ver se eu acho esses dados aqui agora, né, rapaziada? Ah, tá aqui, ó. Eu anotei no papelzinho aqui pra gente ver se direitinho a relação salário aqui. Vou pegar lá 2002, que é o último ano do governo FHC. Então, em 2002, o salário, no comecinho de 2012, o salário era R$ 180, e no finalzinho de 2002, o salário estava em R$ 200. Ou seja, no ano de 2002, o salário sofreu um aumento de 11,2%. Né? Quem ganhava R$ 180 no comecinho de 2002, terminou um ano ganhando R$ 200. Mas esse aumento do salário não acompanhou o aumento da inflação, que em 2002 foi de 12,58%. Ou seja, o salário mínimo aumentou, mas a inflação aumentou mais do que o salário mínimo. Quer dizer que o poder de compra das pessoas, na verdade, diminuiu um pouco, né? O que você comprava com R$ 180 no começo de 2002, você não consegue comprar com R$ 200 no final de 2002, porque os preços subiram. Tipo assim, o preço do arroz, tá entendendo? Do feijão. Aí em 2003 o salário, quando o Lula assumiu o governo, o salário era R$ 200, né? Aí no final de 2003, no final do primeiro ano do governo Lula, o salário foi para R$ 240. De 200 a 240, o salário mínimo aumentou 20% nesse ano, né? Um aumento de 20%. E a inflação nesse mesmo ano, conforme o gráfico que eu mostrei anteriormente, a inflação foi de 9,3%. Ou seja, o salário subiu acima da inflação. Então a gente pode dizer que teve um aumento real do poder aquisitivo do salário mínimo, em 2003, né? Em 2004 o salário foi de R$ 240 no comecinho, né? Para R$ 260. Um aumento aí, um pouco menor, um aumento de 8,5%. Acima da inflação, que no mesmo ano foi de 7,6%. Ou seja, houve uma capacidade do salário de comprar mais coisas, vamos dizer assim, né? Aumento real do salário mínimo. Em 2005 o salário foi de 260 para R$ 300, um aumento de 15,4%. Bem acima da inflação de 2005. A inflação em 2005 tinha fechado a 5,69%, conforme o gráfico que eu apresentei. E em 2006 o salário mínimo foi de R$ 300 e terminou em R$ 350, né? Aí, ó, janeiro de 2006. O salário era R$ 300 e depois o salário foi para R$ 350. Subiu 16,6%. E a inflação no ano de 2006 foi 13,14%. Ou seja, o poder aquisitivo do salário aumentou muito durante o governo Lula. Porque normalmente o aumento salarial, quando acompanha a inflação, né, rapaziada, não é um aumento real, é só uma correção do poder de compra. Aqui, na verdade, foi mais do que uma correção do poder de compra. Foi um aumento do poder de compra do salário mínimo. Então, mais um ponto favorável aí para o governo Lula. Bom, agora deixa eu falar sobre um ponto negativo aqui, né? Que é a questão da corrupção. Quando Lula assumiu o poder, ele não tinha maioria no Congresso. A esquerda não era tão forte no Congresso. Então Lula teve que se aliar a partidos de centro e de direita, inclusive. Inclusive, seu próprio presidente era do Partido Liberal, que era um partido conservador, né? E é difícil você, um presidente, governar quando ele não tem a maioria no Congresso. Normalmente ele faz aliança com outros partidos e nessas alianças ele oferece cargos tipo ministeriais, assim, para os partidos que estão aliados a eles, né? E no caso do governo do PT, não só houve essa questão da... Deixa eu pegar aqui um gráficozinho, cadê? Eu acho que tá ali na... Isso aqui é o que mesmo? Então, rapaz, deixa eu pegar aqui. Eu acho que tá ali nas figuras. Ah, tá aqui, ó.
Então, aqui a questão, ó, representação dos partidos integrantes da coalizão. Então, como o governo Lula precisava fazer aliança para governar, então ele fez alianças aqui, ó, com alguns partidos aqui, ó, né? Aqui está comparando com o Fernando Henrique Cardoso, ó, quadro 2, vamos ler ali, ó, quadro 2, representação dos partidos integrantes da coalizão. Partido, aí aqui embaixo está o PSD, PFL, PMDB, PP, PPS, PT, PTB, embaixo está mais a galera da esquerda, né? E acima ali a galera da centro e centro-direita, o PSDB de direita, PFL, PMDB, centro-direita, PP. Aí o PTB já é mais de centro ali, né? PT esquerda, PCdoB esquerda, PL direita, no caso, né? PSD e o Partido Verde mais para a esquerda também. Então, aí o que acontece aqui, ó? Na época do governo Lula, o PSDB, porcento de representação na Câmara, tinha 25% dos deputados ali, quase 26% era do PSDB, né? Um partido bem forte no Congresso. Depois o PFL, o PMDB, o PP, tal. Cadê, ó? Cargos no gabinete. E a gente pode reparar aqui, ó, que o governo Lula fez aliança com esses partidos aí, mas, no entanto, entregou poucas cadeiras ministeriais para esse partido. Né? Um modo de você favorecer os partidos que se aliam com você é dar cargos no governo para essa gente, né? Mas o governo Lula dava muitos cargos para a gente do Partido Comunista, lá dois, ó, do PT, tinha 21 cargos. O PMDB, ó, que era um aliado aí, ó, que tinha uma grande representação no Congresso, mas no que então só tinha 2 cargos, 2 gabinetes no Ministério, né? 5,1% dos cargos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o governo PT fez aliança com esses partidos aí mais à direita, mas que, ao mesmo tempo, não concedeu cargos no governo para esses partidos. Então, como que esses partidos foram beneficiados por estarem atuando ao lado do governo? Atuando ao lado do governo é basicamente o seguinte, né, rapaziada? As propostas do governo que são levadas ao Congresso têm que ser votadas. E as propostas do governo só vão ser aprovadas se tiver votações a favor. Então você tem que ter bastante partidos aliados para conseguir o número de votações suficiente para que suas propostas, seus projetos passem no Congresso. Então o governo PT fez aliança com esses partidos aí para aprovar suas propostas. Mas por que esses partidos iriam aprovar as propostas do PT se eles não estavam recebendo os cargos no governo? Aí que entra a questão do mensalão. Um dos modos de comprar votos desses partidos, desses deputados, senadores, para aprovar as propostas do PT, foi através do chamado Caixa 2 mensalão, né? Foi um modo de cooptar a oposição, de atrair aliados, vamos dizer assim, né? De conseguir votos para suas propostas, né? Foi através de pagamento. Aí aqui, ó, essa revista que eu tirei foto, essa revista que eu tenho aqui em casa, a revista Veja, né? Porque até agora, na verdade, eu mais mesmo elogiei o governo Lula. Para não dizer que eu não fiz crítica, né? É claro que tem muitas outras coisas para falar sobre o governo Lula, muitos outros elogios e muitas outras críticas, tá, rapaziada? Então aqui eu estou fazendo esses elogios e essas críticas específicas aqui para o vídeo ficar muito longo também, né? Mas, de qualquer forma, se você quer criticar o governo Lula, né, você pode pegar as revistas Veja aí e você vai ter muitas críticas possíveis e impossíveis que são feitas de fazer o governo Lula, né? Porque a Veja nunca foi muito fã do governo Lula. Convenhamos, né? Inclusive aí, ó, a capa da revista Veja de 2006, janeiro de 2006, último ano do governo Lula aí, né, rapaziada? Ó, investigação apontam que mais do que marketing político, a especialidade de Duda Mendonça é Caixa 2. O Ministério Público investiga a existência de outras 2 contas secretas de Duda no exterior. Então, esse tal de Duda Mendonça aí é um camarada que fazia propaganda para os políticos, né? Tinha atuado aí ao lado de muitos políticos conservadores e tal. Aí, em 2002, Lula decidiu contratar Duda Mendonça, né? Esse camarada que já era conhecido na época. E Duda Mendonça, ele foi um dos caras, assim, vamos dizer, né? Foi responsável por
apresentar Lula possibilitou ali o esquema de corrupção do governo Lula. Um dos caras que não só ofereceu serviço de marketing, mas também serviço de corrupção, vamos dizer assim, né, rapaziada? Era um cara que cobrava bem caro aí nas suas propagandas políticas. Entendeu? A gente vai perceber isso aqui lendo aqui os trechos da matéria aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Página 50. Então, aqui, ó. Trecho da matéria dessa coisa aí falando sobre a corrupção, né? Aqui não é ainda o mensalão, tá, rapaziada? É só irregularidade nas campanhas, vamos dizer assim, né? Então, no comecinho, ó. Na semana passada, a gente está em janeiro de 2006, né? Veja revelou que as autoridades americanas descobriram e bloquearam uma outra conta secreta e milionária que o publicitário mantinha nos Estados Unidos. Falando de Duda Mendonça, né, que tinha conta secreta nos Estados Unidos. Então, Duda, dessa vez, não quis se explicar. À medida que avançavam as investigações sobre os negócios do mais famoso publicitário do país, fica evidente que o empresário Duda Mendonça não é aquele que apareceu na CPI, que chorou e tentou convencer os parlamentares de que foi vítima de um sistema eleitoral corrupto. Corrupção no Brasil é um troço bem antigo, né, rapaziada? Então, o verdadeiro Duda Mendonça é personagem forjado nesse mundo político corrupto do Brasil. Ele não é vítima, ele foi forjado lá dentro e ele, de certa forma, não deixa de ser uma vítima, mas também é um camarada que perpetua e fez questão até de ampliar esse sistema corrupto dentro da política nacional, né? Então, ele, Duda Mendonça, está envolvido com o superfaturamento de contratos com órgãos públicos, remessas ilegais de dinheiro para o exterior, contas secretas em paraísos fiscais, sonegação de impostos e crime eleitoral. Pode-se acreditar a sua genialidade a invenção de uma nova categoria de propaganda, o marketing bandido. É nessa modalidade que ele é um grande especialista. Ou seja, um camarada aí cheio de falcatruas, né, rapaziada? Foi aí contratado pelo governo Lula para ser seu marqueteiro e tal. Aí tem outras questões aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Então, aquela revista ali, página 50, né? Que eu vou ler ali em cima. O publicitário, Duda Mendonça, já era um homem rico na época em que começou a trabalhar para o PT, em 2002, quando fez a campanha de Lula e de outros 4 candidatos petistas. Sua fortuna pessoal era de 6,8 milhões de reais. 6,8 milhões de reais em 2002, pessoal. Só para a gente ter uma ideia aqui, ó, quer ver? Vamos ver se eu acho o calculador aqui. Ó. Vou botar aqui, ó, 6,8 milhões, vamos ver se vai aparecer aí por um tempo fácil de conta. 6,8 milhões dividido, quanto que era o salário em 2002? Vamos botar 200 reais. 34 mil salário mínimo. Isso quer dizer o quê, rapaziada? Que se você ganhasse um salário mínimo por mês, você teria, na época que o salário mínimo estava 200 reais, depois o salário mínimo sobe e isso aí muda. Você teria que trabalhar 34 mil meses para juntar 6 milhões e 800 mil reais. Ou seja, o camarada tinha, esse Duda Mendonça, só para ter noção, porque 6,8 milhões, hoje vale menos, na época vale muito mais, né? Era 34 mil salários mínimos. Então o camarada tinha ali uma fortuna já, né? Assim que ele começou a trabalhar com o PT, ele tinha 6,8 milhões de reais. Com o novo governo, seu patrimônio declarado deu um salto espantoso. Dono de 4 empresas, 4 fazendas, 4 terrenos, obras de arte. Obra de arte pode ser uma coisa muito cara, né? Joias, carros, um desses carros blindado, uma lancha. Cadê? Uma lancha, onde está? Uma lancha, 8.119 cabeças de gado, 17 jumentos, um trator e 5 milhões de reais aplicados no banco. Seu primeiro patrimônio pessoal dobrou, atingiu 13 milhões de reais no fim de 2004. Caralho, foi um negócio que o cara fez ali, hein? Duda Mendonça ajudou a eleger o PT e o PT ajudou o cara a ficar ainda mais rico, né? Mágica não. A empresa de Duda ganhou 3 contas importantes e milionárias no governo. Petrobras, Ministério da Saúde, Presidência da República. Para Duda Mendonça e associados, é a principal empresa do grupo,
do grupo publicitário, o governo petista foi muito bom. Seu faturamento aumentou de 4,7 milhões de reais em 2002 para 43,3 milhões de reais em 2004, um crescimento de 820%, que multiplicou os lucros do marqueteiro e, por consequência, seu patrimônio pessoal. Deve-se ressaltar que nessa fortuna estão incluídos os milhões de dólares recebidos no exterior. Então, rapaziada, aqui ó, no outro lado aqui, ó, sua influência no governo não era tão grande que chegava a incomodar alguns e acusava inveja e causava inveja a outros. Foi dele a ideia do Fome Zero. O marketing em cima do Fome Zero foi elaborado por ele, entendeu? Inclusive o próprio nome foi elaborado por Duno Mendonça. Mas é claro que a ideia de distribuição de renda não é de Duno Mendonça, é de Lula, do governo PT, né? Mas ele que deu o formato a esses programas sociais, vamos dizer assim, né? De forma que fosse mais publicitariamente interessantes, né? Acabou se tornando, no caso, quase influência baixa do governo. Primeiro foi criado um bordão. Depois o programa Lula fez, Lula faz. Foi Lula que fez, esse tipo de coisa assim, né? Fome Zero, Bolsa Família. Como ninguém se encarregou de pensar no conteúdo, Fome Zero morreu na inanição. Nomes de outros programas de destaque do governo, como Brasil Alfabetizado, Brasil Sorridente, Bolsa Família, também foram idealizados pelo marqueteiro. Lula virou uma espécie de conselheiro do presidente, com quem se reunia uma vez por mês para dar palpite. Enfim, né? E com relação aqui, para a gente não deixar isso aqui, porque eu esqueci, né? Para o crescimento das exportações de carne de porco. Então, calma aí. Eu acabei de falar aqui agora que o governo Lula, para agradar os seus aliados no Congresso, né, ele basicamente fez caixa 2, pagou os deputados em dinheiro vivo para que votassem nas pautas do governo. Em compensação, ele manteve muitos cargos nos ministérios, né, para os próprios petistas e do Partido Comunista, né? Aí tem também aqui a questão das possíveis irregularidades aqui nas campanhas eleitorais, com essa íntima relação com o Duno Mendonça, o crescimento espantoso do patrimônio do Duno Mendonça, logo assim que se aliou ao PT, né? Coisa bem estranha, bem suspeita, né? Então o PT, no fim das contas, aí, teve seus pontos positivos, seus pontos negativos, né, rapaziada? O Brasil cresceu, o governo PT, pelo que a gente pôde ver aqui, não teve nada de comunista, certamente foi um governo de centro-esquerda. Os próprios banqueiros lucraram muito no governo PT, apesar da distribuição de renda e tal, né? Não houve reforma agrária considerável, reforma administrativa, questão da taxação de grandes fortunas, uma coisa que não andou muito para frente também, né? Enfim, no finalzinho, né? Mas é isso aí, rapaziada. Gostou? Deu like a nós.